Eu vou aqui fazer uma fala breve, com reflexões sobre a história dos conceitos, né, e a articulação disso com a história política, né, sobretudo quando a gente se propõe a fazer uma história política comparada. Esse meu texto ele vai aqui apresentar traços bastante gerais de uma pesquisa mais ampliada sobre as independências na América Portuguesa e em determinados lugares da América Hispânica, né, particularmente no Vice-Reino do Prata, né, e um trabalho com documentação de época que está referida não só aos textos constitucionais produzidos no período, né, e textos, correspondência entre centros, e aí eu me refiro à cidade de Buenos Aires de um lado, a Montevidéu do outro, e ao Rio de Janeiro, como os centros principais das várias províncias a eles articuladas, e jornais de época, né? E jornais no Rio de Janeiro, basicamente, como é que eles mostravam esses conflitos, né, que são frequentes nesse período das independências entre províncias e tentativas de estados mais centralizados, a partir, no caso, da Corte do Rio de Janeiro. No caso de Montevidéu, os jornais de Montevidéu, alguns interessantes, né, como a Gazeta da Província Oriental, jornais, inclusive, associados à região artiguista, região de Canelones, Maldonado e tal, e a Gazeta de Buenos Aires, que é o grande, tem um material riquíssimo, né, para a gente trabalhar essa relação com o interior. Eu vou fazer uma leitura e, em alguns momentos, explicarei aí algumas coisas. Bem, a linguagem política do patriotismo na época das independências na América Ibérica, liberdades e cidadanias na experiência de autonomia, é o nome do texto. Com ele, eu procuro apresentar reflexões iniciais sobre as transformações de significado por que passaram os conceitos políticos basilares de liberdade e cidadão quando articulados à linguagem do patriotismo, empregada no mundo ibérico. Defendo que uma maior politização do termo pátria serviu de pano de fundo para todas essas ressignificações profundas que, impulsionadas pelo contexto do bloqueio napoleônico e das revoluções liberais ocorridas na Península, conduziram à busca de autonomia e soberania em diversas partes dos impérios ibero-americanos. Pátria, liberdade e cidadão, como todos os demais conceitos políticos, carregam consigo várias camadas de significado, identificadas a vários tempos, superpostos uns aos outros, implicando construções culturais bastante particulares em qualquer momento que os flagremos. Nelas, pode-se identificar um modo específico de relacionamento entre aquilo que já é conhecido e experimentado como passado, consequentemente, uma dada linguagem e significados atrelados a esse passado, e as possibilidades que se lançam ao futuro, como horizonte de expectativas, isto é, relacionadas a momentos em que já temos consciência de uma nova experiência, mas ainda não sabemos como exatamente defini-la ou nomeá-la. Assim, em meio ao novo espaço de experiência caracterizado como moderno no mundo ibero-americano, queremos indagar sobre o valor dos termos pátria, liberdade e cidadão dentro da linguagem política e social utilizada, sua articulação com conceitos de povo e com as novas ordens políticas que estavam sendo fundadas à época das independências. É preciso perguntar-nos se seus sentidos foram, acaso, objeto de disputa, e sobre que pontos se deram as principais controvérsias. Interessa-nos poder saber quem utilizava os termos pátria, liberdade e cidadão e com que propósitos. A que tipo de público se destinaram esses usos? Foram esses termos positiva ou negativamente conotados? Por quem? Sabemos que existiram tentativas claras de ressignificação. Que principais agentes individuais ou coletivos protagonizaram tais tentativas? Quando bem-sucedidas, passaram as mudanças semânticas a fazer parte de algum vocabulário ou linguagem específicos? Demoraram a se generalizar? Essas indagações, na verdade, só podem ser aprofundadas e respondidas a partir de estudos bastante específicos, referidos a dinâmicas de sociedades particulares.
No âmbito desta breve comunicação, entretanto, apenas iremos salientar os traços mais gerais desse processo. Nos ocuparemos particularmente da ressignificação conceitual ocorrida em relação a esses termos no Brasil e em parte da América Hispânica, mais especificamente no Vice-Reino do Prata, precocemente fragmentado no início do século XIX. Mas, por trabalharmos necessariamente numa dimensão atlântica, e aí eu estou me referindo, sobretudo, aos trabalhos do Jack Green, do Philip Morgan, Atlantic History, né? A Critical Appraisal, ou do Sanjay Subramanian, sobre as revoluções, The Age of Revolutions in a Global Context, coisas do gênero, né? Nós teremos uma referência constante à comparação dessa ressignificação conceitual com as observadas em relação ao uso dos mesmos termos nos mundos americano, em geral, e europeu. Partimos da análise de duas conjunturas políticas bastante significativas para o mundo ibérico, quando percebe-se a grande possibilidade de se inovar ideologicamente sobre o valor dos conceitos políticos em uso. A primeira dessas conjunturas é a do dossianismo, né? Os anos associados no mundo hispânico a uma fase autonomista prévia às independências hispano-americanas, resultante dos processos eleitorais expandidos desde 1809, quando proliferaram as questões teóricas e práticas suscitadas pelos debates gaditanos e pela tentativa de aplicação da Constituição de 1812 nos dois lados do Atlântico. Enquanto isso, no Brasil, vivia-se o impacto da transmigração. A presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, desde 1808, passara a permitir às elites provinciais da região sudeste auferir e enraizar mais privilégios, o que efetivamente contribuiria a médio prazo para fortalecer a posição política desse grupo no conjunto do reino. Estou me referindo ao final do século, desde fins do século XVIII, essa região com ouro, né, das Minas, né, e agora, com a presença da família real, né, as elites provinciais vão realmente ter um upgrade na área. A segunda conjuntura valorizada é a do vintismo português, plasmada pelo constitucionalismo robusto que emergiu das revoluções liberais do Porto e de Lisboa. Dali, as ideias liberais alastrar-se-iam muito rapidamente, incentivando a imprensa livre e a construção de uma opinião pública na América Portuguesa. Os nossos colegas da América Hispânica, né, que já têm uma longa tradição com a imprensa desde fins do XVIII, né, talvez se espantem em saber como é que nós fomos tardiamente atingidos por esse movimento, né, de imprensa mais independente, né? Se a gente pensar não apenas os típicos de 1812, né? O Pensador Americano, do Fernandes Elizalde, né? Ou o Despertador Americano, do Miguel Hidalgo, né? Ambos já nessa fase de independência, mas no século XVIII nós tivemos o Mercúrio Peruano, o Diário de Lima, né? Aquelas sociedades de amigos do país que já tinham uma produção que era, se não autóctone, né, havia uma valorização desse particular, das coisas da terra. Para a gente, isso só vai aparecer muito depois, e nesse momento do vintismo, né, quando em Portugal também se abrem as portas, né. Ao longo do ano de 1820, então, debates em torno do constitucionalismo e discussões sobre a representação política estiveram associados no mundo luso-brasileiro, as mais variadas tentativas de autonomia. Ainda que poucas vezes essas tentativas pudessem levar ao separatismo ou à busca de soberania por parte de poderes locais, elas foram expressão, ainda que tardias, do aporte ao mundo luso-brasileiro daquela intensa experimentação política que estreara no mundo hispânico na década anterior, em meio ao auge da ocupação da península. Mas, embora as transformações sofridas pelo vocábulo pátria no mundo ibero-americano guardassem seus traços comuns associados às revoluções atlânticas, e mais especificamente à conjuntura das guerras napoleônicas, é preciso marcar diferenças significativas que existiram entre os dois casos, o hispânico e o luso-brasileiro. No hispânico observou-se o recurso à linguagem do patriotismo republicano no enfrentamento dos invasores.
e o forjar-se de um conceito de pátria baseado em princípios de liberdade e bom governo. No espaço luso-brasileiro, tal recurso à linguagem política do patriotismo se deu em momentos bastante distintos e possuiu outras características. Por exemplo, haveria que se sublinhar e diferenciar, neste sentido, as transformações ocorridas na utilização do termo durante o período joanino, de 1808 a 21, daquelas outras transformações do termo observada no período que se seguiu ao vintismo, em meio às tentativas, agora, de domesticação das províncias para a legitimação da autoridade pedrina e de sua soberania, logo após a criação do novo Império do Brasil, em 22. Maurizio Viroli, que tem estudado o tema, For Love of Country, an Essay on Patriotism and Nationalism, né, ele nos fala não apenas da dimensão religiosa do patriotismo antigo, que estaria presente, né, a ideia de terra-pátria, identificada sempre ao lugar ou à comunidade de origem, mas que, nesse momento, o termo passou a ser associado mais ao estado da sociedade a que se pertence. Quer dizer, eu saio da ideia da terra-pátria, da região, né, das tradições mais culturais, né, para a ideia do Estado daquele lugar, onde pode haver leis voltadas para o interesse de todos e onde um governo atento ao bem comum deve existir e fazer-se protetor o suficiente ao ponto de suscitar o que ele chama de um intenso amor pátrio por parte dos seus filhos. Esse amor seria semelhante ao amor nutrido pelos pais. É o amor do cidadão pela pátria que se apresenta, ademais, como virtuoso e racional, e pode ser expresso em atos de serviço, ou officium, e atos de cuidado, ou cultos, né? A crescente politização, então, que vem sendo sofrida pelo termo ao longo do rescaldo das revoluções atlânticas, no mundo ibérico, levou o conceito a um afastamento das lealdades do antigo regime e, igualmente, à ultrapassagem dessas lealdades meramente locais, associadas ao vilarejo ou ao município. Deu-se uma crescente subsunção do conceito de pátria ao de Estado-nação, referido no Brasil ao projeto de Estado que então se afirmava a partir da Corte do Rio de Janeiro, e também referido aos demais projetos que eram enunciados paralelamente em diferentes províncias brasílicas, ainda que esses não tivessem sido necessariamente vitoriosos. Por exemplo, o caso da Confederação do Equador, em Pernambuco, em 24, ou mesmo as tentativas da Cisplatina, ou Banda Oriental, em 21, né, onde estão sendo propostas novas liberdades, a construção de novas liberdades. Eu diria que também as duas mais poderosas, cidade, porto e capitais do litoral da Bacia do Prata, Buenos Aires e Montevidéu, lutaram contra a autonomia e as fortes tendências separatistas das províncias do interior do ex-vice-reino. Em Buenos Aires, por exemplo, a primeira junta de 1810 falhou na sua tentativa de formar um congresso constituinte em 1811. Um novo esforço, também fracassado, deu-se em 1813 e seguiu-se com a proposta da Constituição de 1819, já com a participação das Províncias Unidas em Tucumã desde 16. Tal Constituição, entretanto, nunca chegou a ser ratificada. Todos nós sabemos que a Constituição argentina só aparecerá em 1853. Né? Mas ela não foi, nesse momento, ratificada pelas províncias, e o próprio Estado Central, que as representava, sucumbiu rapidamente em 1820. Em meio à Guerra Civil acirrada e contínua de 1814 a 1820, envolvendo o governo dos diretores supremos, com sede em Buenos Aires, e as forças artiguistas, novas tentativas de centralização se viram surpreendidas por essas resistências, surgidas em Santa Fé, em 1818 a 38, e em Entre Rios, de 1819 a 20, e pela criação da efêmera República de Tucumã, em 1819. Enfim, o peso do patriotismo local e regional no Prata continuou forte e levou a vitórias inesperadas. A bem-sucedida criação da República Oriental do Uruguai, em 1828, foi o maior desses exemplos, frustrando tanto os sonhos dos portenhos como o sonho do monarca brasileiro,
que era, à época, apodado pelos coevos e orientais mais combatentes de o Nero do continente americano. Isso é um jornal da província oriental. A articulação do conceito de pátria, a linguagem da tradição republicana, pois, começou, paralelamente, a também provocar a passagem de uma ideia de liberdade associada às sociedades de privilégio do antigo regime, isto é, uma ideia associada a homens sempre inseridos em suas corporações e strata específicos, para uma noção mais ampla de liberdade, referida à res publica, ao bem comum de indivíduos abstratos que passariam a querer se pensar enquanto cidadãos e a querer agir como tais. No cenário da América Portuguesa, observou-se que tal transformação atingiu tanto o termo pátria como sua articulação com o termo nação. Sedições marcaram com profundidade Pernambuco, em 17, ainda no período latino, e em 1824, quando, junto à proposta de um novo Estado, se tentaria construir ou instituir uma nova liberdade. As insurreições e demais instabilidades políticas deflagradas após a independência nas províncias do Pará, em 22, o Maranhão, em 23, na Bahia, em 22 e 23, também ameaçaram, por diferentes motivos, com suas demandas de liberdade, acompanhadas da mobilização dos homens do comum, a instabilidade étnica e racial de hierarquias sociais há muito estabelecidas nesses lugares. Não raras vezes, indispondo-se contra os poderes do Rio de Janeiro, essas províncias se fizeram conhecer como pátrias, a pernambucana, a mineira, a paulista, a baiana e outras. Em tempos turbulentos, em algumas cidades e vilas, elites locais e setores populares se aproximaram, ainda que temporariamente. Ao fim, clivagens outras continuariam separando os homens do comum daqueles homens ditos de condição, inviabilizando as novas ideias de bem comum e de liberdade que muitos quiseram ver partilhadas entre os chamados patriotas e cidadãos. No caso da América Hispânica, mais particularmente a região do Prata, essa transformação associada à pátria e à liberdade teve a república, não a nação, como sua maior expressão. Após as abdicações de Bayona, o princípio da retroversão da soberania aos pueblos assumiu variadas formas, e a irreversível fratura da monarquia espanhola, que se seguiu à captura de Fernando VII, ampliou a crise de autoridade vigente e deslocou a soberania. A antecipação desse deslocamento foi percebida por alguns contemporâneos, como é o caso de Juan Martín de Pueyrredón, que, enviado em missão a Madrid, logo após as invasões inglesas ao território rioplatense, foi surpreendido pelas primeiras respostas das províncias espanholas. Escreveu assim ao Cabildo de Buenos Aires, em 10 de setembro de 1808, lamentando a situação em que se encontrava o reino e retratando-o como dividido em tantos governos quantas são suas províncias, e criticando o que ele chamou de las locas pretensiones de cada una de ellas, a la soberania, el desorden que en todo se observa y las ruínas que les prepara el ejército francés, aunque rechazado em suas primeiras tentativas. Enfim, Pueyrredón testemunhava, assim, o complexo processo que apenas se iniciava na Espanha e que se estenderia por toda a América, o do surgimento de diversos corpos ou pólites que simultaneamente começavam a reclamar suas respectivas soberanias. A resposta comum ao problema da monarquia acéfala encontraria nos pueblos e seus ajuntamentos
os sujeitos políticos naturais mais capacitados para assumir o protagonismo em tempos de crise, e uma linguagem comum, a do direito natural e de gentes. São conhecidas variantes muito diversas desse mosaico de pátrias ibero-americanas, em que os órgãos administrativos e judiciários locais diferiram de região para região. Entretanto, grosso modo, pode-se dizer que foram essas instâncias, particularmente as câmaras na América Portuguesa e os cabildos na América Espanhola, os únicos lugares efetivos de aprendizado da política para os habitantes das localidades mais dispersas, em especial aqueles que podiam aspirar a alguma representação pelo simples fato de serem também homens de condição naquelas sociedades de antigo regime. É com a análise das categorias com as quais os contemporâneos operavam e davam sentido à sua ação no campo do político, aqui referido principalmente ao âmbito do constitucionalismo liberal e ao republicanismo, que poderemos entender como foi reativada e politizada a linguagem do patriotismo nas Américas portuguesa e espanhola. Nos discursos políticos de época, em que pese as distintas abrangências e naturezas expressas, destaca-se a seguinte característica comum à constante preocupação com a ordem, que a ampliação da liberdade e da cidadania costuma ameaçar aos olhos dos homens de condição. No Brasil, esta preocupação deu-se especialmente em relação aos objetos dessa ordem, os escravos, mas também e, sobretudo, em relação aos libertos e homens livres e pobres, aos muitos, em suma, que engrossavam a numerosa categoria dos chamados homens do comum. Afinal, eram estes últimos que podiam oferecer os limites mais precisos da politização do termo pátria, então em uso naquelas sociedades. Atitude similar podia ser observada na América Hispânica, onde a existência de repúblicas não raro prescindiu em seus inícios também dos seus repúblicos. Esta falta, menos perceptível quando comparada às sociedades escravistas, onde a exclusão era estrutural, também levou à mobilização da gente comum para lutar por uma nova liberdade no mundo hispânico. E tal participação podia, como na América Portuguesa, tornar-se bastante perigosa. Na região platina, esta reivindicação por igualdade de direitos tinha de lidar com antigos conflitos étnicos, caso dos Guaranis, na banda oriental, e com o legado do intenso tráfico de escravos, o que exigiu de Montevidéu e Buenos Aires os mesmos esforços de deliberações abolicionistas graduais que são nossas conhecidas. Por exemplo, a proibição do tráfico, a liberdade dos ventres e mesmo a oferta da liberdade aos cativos, obtida após um certo número de anos de serviço militar. Massa poliforme, dedicada às mais diversas atividades em busca de seu sustento, tanto no campo como nas cidades, esses homens do comum, de natureza multiétnica e mestiça, originaram-se de peninsulares, que não tinham esquecido nas conquistas, que não tinham enriquecido nas conquistas de africanos aportados nas Américas como escravos ou de populações indígenas destribalizadas e integradas ao empreendimento colonial. E também de pardos livres de condição. Essa massa sempre se fez presente nas irrupções de violência, motins, revoltas e desordens. O livro organizado pela Mônica Duarte Dantas, Revoltas, Motins, Revoluções, Homens Livres e Pobres e Libertos no Brasil do século XIX, ou mesmo o livro da Hilda Sábato, sobre cidadania política e formação das nações, né, talvez sejam bons exemplos para a gente entender a participação dessa massa nesses eventos. Em especial no ambiente urbano, né, essa massa compunha a chamada populaça, facilmente mobilizável. Posta em movimento e tornada reivindicante, podia até constituir-se em agente político e passar a ser levada em conta em alguns casos. Foram, pois, esses homens do comum que promoveram os múltiplos conflitos rotineiros que, a partir de 1820, transformaram as ruas das principais cidades e vilas do Reino do Brasil no principal cenário desse pretendido ingresso na esfera da política, obstado, na maioria dos casos. Na América Espanhola, particularmente na região do Prata,
onde o dever de servir a República tudo exigia, o serviço das armas podia se apresentar como caminho seguro para se conseguir ser cidadão. O trabalho do Alperin Dong, né, sobre guerra e revolução em Buenos Aires, né, tem vários exemplos de documentação farta sobre isso. E a Ana Frega também, em Montevidéu, tem trabalhado nessa direção. Os projetos constitucionais de Buenos Aires, em 1813, ainda igorados, retomaram algumas dessas ideias ensaiadas à época das invasões e que reforçavam, dentro da melhor tradição do republicanismo clássico, a importância dos atos de serviço, o officium, na luta pela pátria e a esperança que a revolução pudesse se sustentar na virtude, no sentido do Maquiavel. As considerações que apresentamos, brevemente, preocupam-se com a relação, e aí eu termino, né, que os três conceitos, pátria, república e povo, guardaram entre si à época. Observam como o termo povo, com mais vagar, acabaria sofrendo sua singularização, de povos para o povo, sendo ressignificado de modo a se construir e instituir como a categoria política de grande importância da modernidade. Posteriormente, amalgamada à nação. Entender o significado dessas muitas identidades em construção para os contemporâneos, naquele momento bastante especial, passa por discutir as diferenças que elas apresentaram em relação às demais identidades locais. Afinal, patriota e cidadão conviveram com outras identidades que também vinham sendo construídas ao longo de séculos de colonização, e que também se fizeram manifestar, enquanto atos de fala, né, na esfera da política, com maior ou menor intensidade naquele momento de acelerada mudanças. Obrigado. Bem, o título Mulheres Rebeldes na Independência do México é o título da apresentação que me foi solicitada. Os organizadores me pediram para falar especificamente sobre as mulheres na independência do México, que é um tema, eu penso, muito interessante. Vou fazer uma introdução e depois faço mais duas partes. Nessa introdução, de maneira muito rápida, gostaria de colocar algumas questões. Nas grandes narrativas sobre a independência da América Latina, a invisibilidade da atuação feminina é um traço constante. Essa perspectiva se apresenta como herdeira da historiografia produzida no século XIX e na primeira metade do século XX, que reservou um espaço privilegiado para os líderes dos exércitos revolucionários consagrados como, assim eram chamados, heróis da pátria ou como pais fundadores da nação. Apenas na segunda metade do século XX, como todos vocês sabem, as novas abordagens da história social deram voz e corpo aos chamados setores populares, às pessoas consideradas comuns. Essa renovação historiográfica está diretamente relacionada ao lugar conquistado pela história das mulheres no panorama atual da historiografia. Mas eu creio que ainda é preciso construir diálogos entre a história das mulheres e a história política, obviamente me refiro à história política renovada. Dois campos que estão muito apartados. Eu não posso fazer aqui, por absoluta falta de tempo, uma reflexão sobre as diversas vertentes da história das mulheres e sobre os debates em torno da construção do conceito de relações de gênero. Do mesmo modo, não vou me deter nas questões da história política renovada. Apenas afirmo que, assumindo uma determinada perspectiva, pretendo abordar as relações de gênero sob a ótica da história política, entendendo que as mulheres, ricas ou pobres, participaram ativamente dos movimentos de independência e atuaram como sujeitos políticos no âmbito da esfera pública. Durante o curso da guerra,
nas numerosas batalhas ocorridas, as mulheres, por vezes com filhos, acompanharam seus maridos soldados. Além disso, como não havia abastecimento regular das tropas, elas cozinharam, lavaram, costuraram e também fizeram o trabalho de enfermagem, recebendo algumas, em troca do trabalho, algum pagamento por esses serviços. Ao lado das atribuições consideradas tradicionalmente como femininas, a atuação das mulheres assumiu outras modalidades. Algumas se vestiram de soldados, pegando em armas e lutando em batalhas militares. Outras patrocinaram ou compareceram a reuniões políticas subversivas e clandestinas, onde se debatiam temas da política e da guerra. As mais ricas contribuíram para a causa patriota, comprando o que fosse necessário, desde material tipográfico até peças de armamento bélico. Perigosa manifestação do comportamento feminino com a causa da independência aparecia em seu trabalho como mensageiras ou espiãs, em busca de informações para os insurgentes. As relações de gênero ganharam contornos particulares nesses anos de guerra. As mulheres foram acusadas do crime de sedução, característica, entre aspas, considerada própria de seu sexo, que consistia em usar seus encantos físicos com a finalidade de converter soldados realistas em rebeldes. Por outro lado, seus corpos atraíam a concupiscência masculina, sendo elas incluídas no rol de botim de guerra. Assim, foram raptadas e violentadas, em especial aquelas cujos pais ou maridos estavam na guerra ou tinham desaparecido. Eu vou pedir para você, você está no primeiro, pode passar o segundo, o terceiro. Então, nessa apresentação, eu trabalharei dois temas entrelaçados. Eu não estou enxergando, acho que está no certo. O comportamento político das mulheres e a decisão das autoridades vice-renais concernente à aplicação da pena de morte para as mulheres. Como o tempo corre, eu vou fazer aqui, várias partes eu não vou apresentar, mas depois será publicado o livro, não é? Eu queria apenas dizer que todos sabem que os trabalhos historiográficos sobre a participação das mulheres na independência da América Latina são poucos. Eu creio que, nesse quadro, o México se destaca. O próximo, por favor. Pois há... Não, então é o anterior. É, aí mesmo. Pois há uma série de trabalhos recentes sobre a participação das mulheres. E aí estão o nome de alguns historiadores. E esse livro interessante, não tem autor específico, Mujeres Insurgentes, que foi publicado na ocasião dos 200 anos da independência no México. São trabalhos muito interessantes, e, em vários dos artigos, há um tema recorrente, que é o tema do desconhecimento da maior parte das mulheres que lutaram nesses anos e a necessidade de combater o esquecimento a que foram relegadas. De todo modo, no México, há 3 mulheres, agora sim o próximo, que participaram ativamente das lutas pela independência e que alcançaram um certo reconhecimento. São elas Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicário e Gertrudis Bocanegra.
é possível encontrar no México praças, ruas e escolas que levam os seus nomes. Igualmente, construíram-se vários monumentos em sua homenagem. Eu já decidi que eu vou falar apenas sobre a Leona Vicário e a Gertrudes Bocanegra, porque não haverá tempo para falar sobre as três. Mas eu queria não, só 10 minutos, por enquanto. Ela tomar conta e é certo, mas eu também estou tomando conta aqui. Porque eu acho que tem um... Tá bom. A primeira coisa que eu quero dizer, que é muito interessante, como a historiografia vai construindo o tema das mulheres e como elas vão desaparecendo. Durante os anos da guerra, há uma série de documentos, eu vou citar apenas um, mas há uma série de documentos que indicam a preocupação dos contemporâneos invocando a participação das mulheres. Há artigos, por exemplo, no Semanário Patriótico Americano, no jornal, em 1812, que publica um manifesto a las damas de México. E, do mesmo modo, agora eu peço para você colocar o outro, em 1812, circulou um panfleto, um manuscrito, no qual as mulheres eram chamadas a participar da luta pela independência. Trazia essa ilustração que vocês estão vendo na parte superior da página, depois o outro slide mostra... Slide, meu Deus do céu, que coisa do tempo antigo. Essa ilustração mostra duas mulheres, como vocês veem, com espadas na mão, em posição de luta. E são elas as personagens narradoras desse corrido. A primeira estrofe diz: a la guerra americanas, vamos con espadas crueles, a darle muerte a Calleja e a ver el señor Morelos. Este é um artigo, quem trabalhou esse tema é o historiador Jaime Olveda Legaspi. Só para os mais jovens, Calleja era Félix Maria Calleja, o vice-rei da Nova Espanha. E o senhor Morelos, claro, José Maria Morelos e Pavón, um dos grandes líderes da independência. E os versos seguiam, como vocês veem, louvando a figura de Miguel Hidalgo, o outro líder da independência, e criticando os espanhóis pela, como elas diziam, infame tirania. E a última estrofe diz que elas perderam os pais, os maridos, os filhos, os irmãos, os tios, mas que sejam nossas espadas cruéis aquelas usadas para matar os inimigos fiéis. Infiéis. Muito bem. Pode passar o outro, porque aí vocês veem, ali está o documento manuscrito. Bem, eu, então, queria... eu não tenho elementos para demonstrar os efeitos provocados por essas convocatórias. Porém, há documentos, fontes suficientes para indicar a ação concreta de algumas mulheres. Então, como eu já lá afirmei no começo, eu vou falar apenas, se eu tiver tempo, eu falo ainda da Josefa, que é muito interessante a história dela, eu vou falar da Leona Vicário e depois da Gertrudes Bocanegra. Leona Vicário nasceu na cidade do México em 1789, de uma família influente e de posses, e recebeu uma boa educação formal. Depois da morte dos seus pais, aos 18 anos, teve seu tio, um importante advogado do vice-reinado, como tutor. Conheceu a Andrés Quintana Roo, poeta e estudante de leis, natural do Yucatán, que trabalhava, e líder da independência depois, que trabalhava no escritório de advocacia do seu tio. Apaixonaram-se
mas o tio recusou o pedido de casamento de Quintana Roo, alegando que, por ser pobre, não estava à altura da sobrinha. Logo em seguida, Quintana partiu para se juntar às tropas do líder da independência, José María Morelos, em Oaxaca. Leona permaneceu na cidade do México, mas manteve contato com o noivo e, de variadas maneiras, procurou auxiliar aos insurgentes, com dinheiro e informações. Segundo alguns testemunhos, comprou uma gráfica e enviou-a ao noivo. Suas atividades demonstravam claramente que aderira à causa da independência e começaram a levantar suspeitas. Foi presa em 1813, no Colégio de Belém, formalmente acusada e condenada à prisão no mesmo colégio, sendo seus bens confiscados. Numa ação planejada por Quintana Roo, foi libertada por 3 oficiais insurgentes que se disfarçaram de soldados realistas e, depois de muitas peripécias, ela pôde reunir-se a Quintana Roo, com quem, depois de algum tempo, se casou. A partir daí, continuou ao lado do marido, fugindo dos realistas e escondendo-se. Em circunstâncias, portanto, precárias, nasceu sua primeira filha. Ela só vai ter uma segunda filha mais tarde. As atividades políticas de Leona Vicário, após a independência, não cessaram. Vemo-la tomando partido dos federalistas, fazendo reivindicações, lutando para reaver parte da fortuna confiscada nos anos de guerra. Ela escreveu artigos para jornais, sendo considerada a primeira jornalista mulher do México. Quando morreu em 1842, os políticos prestaram-lhe homenagens e os jornais dedicaram-lhe artigos. Eu só quero... Teria várias outras coisas para falar sobre ela, mas eu só quero citar uma carta que é muito conhecida, mas que é muito interessante para aqui, para minhas finalidades. Ela tinha ideias políticas e autonomia pessoal. Ela escreveu uma carta, em 1831, ao ministro de governo, Lucas Alamán, que duvidava do seu patriotismo, atribuindo suas ações unicamente ao amor por seu marido. Então, escreveu ela: acredite, senhor Alamán, que não só o amor é a causa das ações das mulheres, que elas são capazes de todos os entusiasmos e que os desejos de glória e de liberdade da pátria não lhes são sentimentos estranhos. Pelo que me diz respeito, sei afirmar que minhas ações e minhas opiniões têm sido sempre muito livres. Ninguém me influenciou sobre elas. E, neste ponto, sempre agi com total independência e sem atender às opiniões das pessoas por quem temo estima. Fecho aspas. Essa carta, vocês estão vendo, ela causa impressão pela clareza e objetividade demonstrada pela autora, que combate a visão dominante de que o sexo feminino era incapaz de pensar com autonomia ou até mesmo de se interessar por questões de ordem política. Então, esse exemplo da Leona Vicário e Josefa Ortiz, da mesma maneira, demonstram um comportamento claramente político numa esfera pública. Como eu disse a vocês, vou passar para o segundo ponto, porque, senão, que é a questão da pena de morte, que eu estou interessada aqui em apresentar a vocês, senão não vai dar tempo. Então, eu não conheço o número exato de mulheres que foram condenadas à morte
durante a Guerra de Independência no México. Uma historiadora colombiana, Elvira Gutiérrez, ela diz que, na Nova Granada, 44 foram fuziladas. No México, eu não sei o número. Mas a pena de morte era atribuída às acusadas de praticar crime de traição à pátria. Por esse crime, não é, poderiam pagar as mulheres mensageiras ou espiãs, aquelas que passavam informações aos rebeldes, também as que pertenciam a grupos guerrilheiros e também as que financiavam os sublevados, ou ainda as consideradas sedutoras de tropas realistas. Eu quero tomar aqui o caso de Gertrudis Bocanegra. De acordo com a historiadora mexicana Rocío Córdoba, essa mestiça sintetizava todos os crimes que podiam ser cometidos por mulheres: sedutora da tropa, mensageira, financiadora e participante ativa em batalhas. Eu vou resumir a história dela, mas ela era mestiça, diferente de Leona Vicário, filha de pai espanhol e mãe tarasca, e nasceu em Pátzcuaro, na Nova Espanha, em 1765. Ela sabia ler, escrever, tinha lido textos políticos e foi mãe de 7 filhos, 5 mulheres e 2 homens. O marido e o filho mais velho rapidamente se integraram às forças de Hidalgo e morreram. Mas ela continuou atuando e foi presa, não quis denunciar nenhum dos seus companheiros ou companheiras, foi torturada, condenada à morte e foi fuzilada em 11 de outubro de 1817, aos 52 anos de idade. A minha questão é a seguinte. Então, uma mulher, Gertrudis Bocanegra, mãe de 7 filhos, seguidora da religião católica, porque antes de morrer ela se confessa, o padre a acompanha ao patíbulo. Ela recebeu a pena capital por lutar contra o domínio espanhol. Agora, como conciliar a visão edulcorada que se tinha no período da independência sobre o sexo feminino? As mulheres eram chamadas de o belo sexo, ou as delícias do gênero humano, e a radicalidade de tal punição contra elas. O léxico empregado pelos contemporâneos para caracterizar as qualidades femininas enfatizava sua delicadeza, formosura e bondade. Este era o vocabulário constante, tanto em documentos oficiais quanto em papéis pessoais. Porém, se elas eram doces, meigas, modestas, religiosas, por outro lado, tinham uma terrível inclinação para a sedução. Em especial, as de classe, entre aspas, mais baixas, mestiças ou índias. A sedução supunha ainda uma propensão para os pecados da carne, do adultério à prostituição. Esta descrição levava a um veredicto final. As mulheres eram frágeis, de corpo e de espírito, dominadas pelos sentimentos e desprovidas do correto uso da razão. Embora frágeis, eram perigosas e capazes de atos subversivos, que, portanto, precisavam ser controlados e coibidos. Vocês sabem que a guerra se apresenta como um período de exceção na vida de uma sociedade. O monopólio da violência em mãos do Estado se fragmenta. Os grupos em disputa criam suas próprias regras repressoras. Num primeiro momento da insurgência, em razão do seu sexo, os realistas consideraram que deviam se comportar galantemente ao lidar com as mulheres simpatizantes da insurgência. Entretanto,
com as dificuldades em dominar a rebelião e com os resultados efetivos da participação feminina, passaram a suspeitar cada vez mais do comportamento das mulheres. Rapidamente, sempre entre aspas, claro, os defeitos, as propensões, os vícios do gênero feminino suplantaram suas boas qualidades. Não era possível confiar nelas. Um segundo passo foi torná-las equivalentes aos homens no que dizia aos atos delituosos contra a coroa, para assim justificar a decisão da execução das rebeldes. A maternidade se mostrava como o único recurso possível para uma mulher livrar-se da pena de morte. Esta prerrogativa, adotada na América colonial, estava inscrita na tradição de Castela desde as 7 partidas de Afonso X, o Sábio. As penas variaram conforme o momento da guerra e de acordo com a dureza do comandante. A tradicional hierarquia da sociedade da Nova Espanha também interferia nas decisões. Mais fácil condenar à morte uma mulher pobre ou mestiça do que aquela pertencente à elite. Estas, em geral, eram mantidas prisioneiras em conventos, como é o caso de Leona Vicário e de Josefa Ortiz também. Bom, eu estou vendo que meu tempo agora, eu vou dar uma pulada aqui, só vou... 2 casos. Eu acho que é muito interessante a gente lembrar que Agustín de Iturbide, que depois será o líder da independência, ele foi, por um bom tempo, comandante das forças realistas, um comandante implacável. E ele prendeu diversas mulheres, acusando-as de sedução. Foi o caso, por exemplo, de Maria Tomasa Esteves e Sala, condenada à morte por Iturbide e executada em 9 de agosto de 1814. Em carta ao vice-rei Calleja, ele dizia o seguinte, que essa mulher tinha alcançado seu objetivo, o de seduzir a tropa, em razão de sua bela figura. Não fizera mais devido ao forte e puro patriotismo, fecho as aspas, dos soldados. Há um outro episódio também muito envolvendo o Iturbide, que ele prende mulheres por 3 anos para que os maridos mudem de posição, mas eu vou aqui ao último caso. Eu acho que Iturbide deixou um documento muito interessante para a gente refletir sobre essa questão. Ele, como representante da posição da coroa espanhola, ele sintetizou os problemas advindos da participação feminina nas lutas pela independência. O efetivo papel das mulheres era reconhecido como sendo de extrema importância. Apesar da debilidade do seu sexo, as penas precisavam ser aplicadas para evitar maiores problemas. Então, sempre a decisão é a repressão. Mas eu quero ler aqui, então, uma carta que ele escreveu em 1814, em que ele diz o seguinte, ele escreve mais uma vez para o Calleja. E ele está se referindo a essas mulheres que foram presas em Pénjamo, mas que, para que os maridos mudassem de posição, os maridos não mudam, e ele ameaçou de condená-las à morte, mas não efetivou. Então, ele diz o seguinte, esta classe de mulheres, na minha concepção, causa, às vezes, maior mal que alguns dos que andam em guerrilhas. Por mais que se queiram alegar leis a favor deste sexo, que se bem deve considerar-se por sua debilidade para aplicar a pena, não pode deixar-se em liberdade,
deixá-las em liberdade para fazer males. Considere-se o poder do belo sexo sobre o coração do homem, e isto apenas bastará para conhecer o mal ou o bem que pode produzir. Agustin de Iturbide. Bem, e agora realmente eu vou fechar dizendo que, quando a guerra termina, há um reconhecimento oficial daqueles que perderam a vida durante as lutas. Isso é um decreto de 1823. Nenhuma mulher, ainda que várias tivessem perdido a vida, aparece neste primeiro rol. A Roser Ortiz, que era de Querétaro, só foi reconhecida oficialmente em Querétaro em 1878. E, em nível nacional, há um decreto de 1948 que considera 4 heroínas ilustres. Os mexicanos gostam, inscreve com letras de ouro no salão, enfim, do Legislativo, do Congresso. Então, em 48, 4. José Ortiz de Domínguez, Leona Vicário, Mariana Rodrigues del Toro de Lazarín e Antônia Nava. Sobre a mestiça fuzilada Gertrudes Bocanegra, nenhuma palavra. Então, eu acho que, para terminar, esse encontro entre a história política renovada e as questões e as relações de gênero, eu acho que é um encontro que não tem sido feito com muita frequência, mas é um encontro interessante que acho que pode colocar muitas questões para serem debatidas. Muitíssimo obrigada.